Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil, hoje ocupa um dos cargos mais estratégicos no cenário econômico global. A presidência do novo Banco de Desenvolvimento, conhecido popularmente como o Banco dos BRICS. Esse banco foi criado como uma alternativa ao sistema financeiro tradicional, dominado por instituições como o FMI e o Banco Mundial. Mas o que torna a presença de Dilma nesse cargo algo tão relevante? Para começar, ela representa um equilíbrio delicado entre os interesses das grandes potências emergentes como China e Rússia e a América Latina, em especial o Brasil. Isso acontece porque Dilma carrega não só o peso de ter comandado a sexta maior economia do mundo durante anos, mas também porque sua trajetória política a coloca como uma figura com credibilidade junto às lideranças dos países BRICS. E é justamente essa credibilidade que permite que ela atue como uma ponte entre potências que, embora unidas por interesses econômicos, nem sempre caminham na mesma direção política. O novo Banco de Desenvolvimento tem como missão principal financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos países membros e em outras economias emergentes. Isso significa investimentos bilionários em obras, energia limpa, transporte e tecnologia. E é aí que Dilma ganha ainda mais destaque. Com seu histórico de economista e experiência administrativa, ela não apenas entende as engrenagens desse tipo de financiamento, como também tem jogo de cintura para negociar entre potências com visões de mundo tão distintas. A China, por exemplo, tem usado o banco para ampliar sua influência geopolítica, enquanto a Rússia vê nele uma forma de escapar das sanções impostas pelo Ocidente. Já o Brasil, que busca retomar seu protagonismo internacional, enxerga no banco uma oportunidade de atrair investimentos estratégicos sem depender de instituições ocidentais. Dilma, então, se posiciona como o elo de confiança que garante que esses interesses possam coexistir e se transformar em resultados concretos. Outro ponto que torna Dilma uma peça-chave nessa equação é sua independência política em relação aos demais países membros. Ao contrário de lideranças que precisam responder diretamente aos interesses de governos em exercício, Dilma atua com uma autonomia institucional que lhe permite mediar impasses e promover consensos. E essa habilidade é crucial em tempos de guerra econômica, como o atual cenário envolvendo sanções contra a Rússia ou a rivalidade crescente entre Estados Unidos e China. Com um perfil mais técnico e diplomático, Dilma consegue manter o Banco dos BRICS em operação, mesmo em meio a tensões globais. Sua atuação é vista como um fator de estabilidade, e isso tem chamado a atenção de líderes ao redor do mundo. Além disso, sua gestão já sinalizou que o banco quer se expandir para além dos BRICS originais, ampliando o número de países parceiros e aumentando sua relevância internacional. Por trás dessa movimentação também existe uma estratégia mais profunda: redesenhar a ordem econômica global. E é justamente aí que Dilma se transforma numa figura simbólica e operacional ao mesmo tempo. Ao comandar uma instituição que desafia diretamente o monopólio do dólar e propõe alternativas de financiamento, ela contribui para um realinhamento de forças no planeta. A ideia de criar uma moeda própria dos BRICS, por exemplo, passa pelo Banco do Desenvolvimento e, portanto, pela liderança de Dilma. É ela quem precisa garantir que as engrenagens financeiras estejam preparadas, que os países confiem no sistema e que os projetos executados tragam resultados palpáveis. Em outras palavras, Dilma não está apenas administrando um banco. Ela está ajudando a escrever um novo capítulo da economia mundial, com menos dependência do Ocidente e mais protagonismo para o Sul global. E nesse tabuleiro, seu papel não é apenas técnico, mas também geopolítico. O papel de Dilma Rousseff na presidência do Banco dos BRICS vai muito além de uma mera função administrativa ou simbólica. Trata-se de uma posição estratégica dentro de um projeto ambicioso que visa reconfigurar as bases do poder econômico global. Desde sua criação em 2014, o novo Banco de Desenvolvimento foi pensado como uma alternativa às instituições financeiras tradicionais, cujas estruturas de poder ainda refletem a lógica do pós-guerra, com forte influência dos Estados Unidos e da Europa. E aqui entra um fator decisivo. A presença de Dilma Rousseff dá ao banco uma legitimidade política frente à América Latina, e também serve como contraponto à hegemonia ocidental, principalmente
porque sua imagem está diretamente associada a um modelo de governança que confrontou, em diversos momentos, os ditames do neoliberalismo. Dilma não é apenas uma ex-presidente qualquer. Ela é uma economista que enfrentou crises internas e externas, liderou a expansão de programas sociais e vivenciou as pressões dos mercados internacionais em tempos de turbulência política. Tudo isso contribui para sua capacidade de operar em ambientes de alta complexidade, e é exatamente o que o Banco dos BRICS exige hoje. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. A complexidade do cenário atual impõe novos desafios. A China, por exemplo, é hoje a segunda maior economia do mundo e tem interesse direto em expandir sua influência por meio do banco. Já a Rússia, isolada por sanções econômicas devido ao conflito na Ucrânia, busca no Banco dos BRICS um caminho para manter ativos seus canais de financiamento e investimentos. A Índia, por outro lado, mantém uma posição mais pragmática, buscando benefícios sem se alinhar completamente a nenhuma potência. A África do Sul, enquanto isso, representa os interesses do continente africano em ascensão. Nesse contexto, o Brasil tem uma oportunidade histórica de usar o banco como ferramenta de projeção internacional. E Dilma é o rosto que representa essa chance. Sua atuação é essencial para manter o equilíbrio entre esses interesses, atuando como moderadora entre os gigantes e também como promotora dos países em desenvolvimento que estão de fora das grandes decisões globais. Ela se torna, assim, uma figura de neutralidade e confiança essencial para uma instituição que quer se expandir e captar recursos em mercados cada vez mais voláteis. Mas o impacto de Dilma à frente do Banco dos BRICS vai além das questões diplomáticas. Internamente, ela tem conduzido uma série de reformas para aumentar a eficácia e a transparência da instituição. A ideia é que o banco seja mais ágil que os organismos tradicionais, com processos menos burocráticos e mais sensíveis às necessidades dos países em desenvolvimento. Em sua gestão, Dilma tem incentivado projetos que priorizam a sustentabilidade, a inclusão social e a inovação tecnológica. Ou seja, não se trata apenas de financiar grandes obras, mas de promover um modelo de desenvolvimento alinhado com os desafios do século XXI. Além disso, ela tem defendido a ampliação da presença feminina e de lideranças do Sul Global em cargos-chave dentro do banco, o que contribui para uma mudança de paradigma institucional. Sua visão é de longo prazo, transformar o banco não só em uma fonte de financiamento, mas em um símbolo de uma nova governança global mais justa, mais representativa e menos subordinada aos interesses das grandes potências ocidentais. Um ponto central desse movimento é a proposta de uma moeda alternativa ao dólar nas transações entre países membros. Esse plano, embora ainda em estágio inicial, é visto com atenção pelo mundo todo. E Dilma tem um papel direto nesse processo. É ela quem precisa articular a viabilidade econômica, construir a confiança entre os membros e garantir que os sistemas de pagamento estejam preparados para essa revolução financeira. Afinal, abandonar o dólar como moeda de referência é algo que impacta diretamente os alicerces do sistema financeiro global. Os Estados Unidos tradicionalmente usam sua moeda como instrumento de poder geopolítico, observam com cautela os avanços do banco. E é nesse jogo de xadrez que Dilma atua, construindo alianças, neutralizando resistências e apresentando o banco como uma alternativa viável, confiável e funcional. Em outras palavras, ela está liderando na prática uma tentativa de desdolarização da economia internacional, algo que poucos líderes teriam coragem ou capacidade técnica para conduzir. Para compreender o real impacto da atuação de Dilma Rousseff no Banco dos BRICS, é preciso mergulhar nos bastidores geopolíticos e econômicos que cercam sua nomeação e o fortalecimento dessa instituição. Sua escolha não foi aleatória. Ela foi articulada diretamente pelo presidente Lula, que enxergou na ex-presidente uma figura de confiança, com forte conhecimento técnico e alinhamento ideológico ao projeto de fortalecimento do Sul Global. E mais do que isso, Lula sabia que colocar Dilma à frente de uma instituição multilateral daria ao Brasil uma presença sólida na arena internacional,
sem que houvesse interferência direta do governo. Dilma, mesmo tendo sido afastada da presidência por um processo de impeachment controverso, ainda carrega prestígio em círculos progressistas ao redor do mundo. Sua imagem está associada à luta contra a desigualdade, à defesa da soberania nacional e ao desenvolvimento sustentável, temas centrais para o discurso do banco. Essa combinação de técnica, história política e visão de mundo fez dela a figura ideal para uma missão tão sensível, ser a cara do banco que desafia o domínio de instituições como o FMI e o Banco Mundial, que por décadas impuseram políticas de austeridade a países em desenvolvimento. A nomeação de Dilma também serviu como um gesto simbólico de resistência. Ela assume o comando do banco num momento em que o mundo presencia o esgotamento do modelo econômico liberal tradicional. Crises financeiras sucessivas, aumento das desigualdades globais, instabilidade política e uma crescente tensão entre o Ocidente e potências emergentes levaram os BRICS a acelerar seu projeto de independência econômica. A China, por exemplo, está envolvida na iniciativa do Cinturão e Rota, uma mega estratégia de investimentos em infraestrutura que atravessa 3 continentes. A Rússia, pressionada por sanções, encontrou no banco uma forma de manter acesso a financiamento internacional. E Dilma, inserida nesse cenário, torna-se peça essencial para garantir que o Banco dos BRICS não seja apenas uma extensão dos interesses chineses ou russos, mas uma instituição verdadeiramente multilateral, comprometida com o desenvolvimento justo, democrático e sustentável. Sua postura equilibrada e sua capacidade de interlocução com diferentes blocos políticos transformam sua presidência numa engrenagem fundamental para manter a coesão e o propósito original do banco. Há também um componente econômico interno ao Brasil que torna sua presença ainda mais estratégica. Com Dilma no comando do banco, o Brasil fortalece sua posição como articulador do novo eixo de poder global. Isso significa, na prática, mais acesso a recursos para infraestrutura, energia limpa, digitalização e mobilidade urbana, áreas que o Brasil historicamente precisa impulsionar para alcançar um novo patamar de desenvolvimento. Projetos de metrôs, rodovias sustentáveis, usinas solares e conectividade digital nas periferias podem ser financiados pelo banco sem os entraves burocráticos ou as exigências neoliberais dos bancos ocidentais. E mais, com Dilma à frente da instituição, o Brasil tem prioridade e protagonismo na escolha de projetos estratégicos. Isso dá ao país uma vantagem competitiva em um momento em que há uma corrida global por financiamento verde, inovação tecnológica e independência energética. Ou seja, além da dimensão diplomática e simbólica, a gestão de Dilma pode resultar em benefícios concretos para o cotidiano do brasileiro, mesmo que isso ainda não seja percebido de forma clara por grande parte da população. Por fim, há uma dimensão pouco falada, mas profundamente importante: a transformação do banco em uma plataforma de diálogo político entre países que, até pouco tempo atrás, tinham pouco espaço nas grandes decisões globais. O Banco dos BRICS, sob liderança de Dilma, tem buscado criar pontes com outras nações do sul global, como Indonésia, Egito, Bangladesh e Emirados Árabes, que já ingressaram ou manifestaram interesse em se aproximar do bloco. Esse processo de expansão, também chamado de BRICS+, representa um passo ousado rumo à criação de um novo polo de poder global. E Dilma é vista como a figura que pode conduzir essa transição com credibilidade, sem confrontos ideológicos diretos, mas com firmeza de propósito. Sua missão, portanto, vai além da gestão de financiamentos. Ela está ajudando a montar um novo tabuleiro de forças, onde países historicamente marginalizados nas decisões econômicas têm agora um lugar à mesa. E nessa construção silenciosa, técnica e política, Dilma Rousseff emerge como uma das peças mais centrais da nova ordem mundial que começa a se desenhar. Para entender o quanto Dilma Rousseff se tornou uma figura central no processo de enfraquecimento do dólar como moeda hegemônica nas transações globais, é necessário observar as engrenagens que estão sendo montadas silenciosamente, mas com profundos impactos na geopolítica internacional. A presidência do Banco dos BRICS nas mãos de Dilma é um movimento calculado dentro de uma agenda maior: a desdolarização gradual da economia mundial, liderada especialmente por China e Rússia,
mas com o apoio tático de países que têm sofrido com as consequências de um sistema financeiro concentrado em Washington. O dólar, historicamente, é usado não apenas como ferramenta econômica, mas também como arma geopolítica. As sanções financeiras aplicadas pelos Estados Unidos, principalmente contra a Rússia e o Irã, são possíveis justamente porque o dólar controla a maior parte das transações internacionais. É nesse ponto que o Banco dos BRICS se posiciona como uma alternativa real, construindo uma infraestrutura paralela de crédito, financiamento e comércio que não dependa da moeda americana. E Dilma, como presidente da instituição, tem a tarefa crítica de tornar esse sistema operacional estável e confiável aos olhos do mercado internacional. A proposta de criação de uma moeda comum entre os países do BRICS não é mais uma teoria distante, ela já está sendo debatida em reuniões técnicas, relatórios internos e missões diplomáticas. Essa moeda não substituiria as moedas locais, como o real ou o yuan, mas funcionaria como unidade de conta e meio de pagamento entre os países membros. Ela permitiria que Brasil e China, por exemplo, realizassem transações comerciais diretas sem passar pelo dólar, reduzindo custos cambiais e diminuindo a exposição às oscilações e pressões políticas dos Estados Unidos. Para que essa engrenagem funcione, é preciso mais do que vontade política. É necessário um banco sólido, com reservas expressivas, sistema de liquidação independente e mecanismos de garantia confiáveis. É exatamente aí que Dilma entra. Ela está coordenando os estudos técnicos para viabilizar esse sistema, articulando com os bancos centrais dos países membros e promovendo reuniões discretas com especialistas internacionais para consolidar os alicerces desse novo modelo. Sua experiência como ministra de Minas e Energia, chefe da Casa Civil e presidente da República lhe dá a base técnica e diplomática necessária para navegar por esse terreno minado com autoridade e firmeza. Dilma também é a responsável por construir a narrativa internacional de que o Banco dos BRICS não é um instrumento de confronto, mas sim de emancipação. Isso significa que, em vez de lançar ataques diretos ao dólar, sua gestão está promovendo a ideia de soberania monetária. Cada país deve ter o direito de conduzir suas políticas econômicas sem depender da aprovação ou veto de potências estrangeiras. E isso só será possível com instituições robustas que ofereçam financiamento justo, transparente e desvinculado de exigências políticas, algo que o FMI, historicamente, não oferece. Dilma, ao invés de confrontar, opta por construir pontes. Ela tem recebido representantes da África, da Ásia e até de países europeus interessados em explorar novas formas de crédito que não passem obrigatoriamente pelas estruturas ocidentais. Esse movimento silencioso está criando um novo campo de influência global, no qual o Banco dos BRICS se torna o epicentro de uma revolução monetária. E nesse contexto, Dilma emerge como uma estrategista que sabe quando avançar, quando recuar e, principalmente, como manter a coesão entre interesses tão distintos quanto os da China, da Índia e do Brasil. É importante destacar que essa nova arquitetura econômica em construção não é apenas técnica ou financeira, ela é profundamente política. A própria escolha dos países que estão sendo convidados a integrar o BRICS mais passa por um cálculo geoestratégico. Nações com grande potencial energético, reservas de matérias-primas, influência regional e instabilidade frente às instituições ocidentais estão sendo cuidadosamente analisadas. Egito, Emirados Árabes Unidos e Etiópia já estão no radar, e outros países latino-americanos também podem ser incluídos. Dilma é peça-chave nesse processo de expansão porque ela personifica uma liderança do Sul global com histórico de enfrentamento à submissão econômica. Ao contrário de tecnocratas sem rosto, ela tem trajetória, simbolismo e autoridade para negociar de igual para igual com ministros de Estado, presidentes e líderes de instituições financeiras. E essa capacidade de diálogo é exatamente o que mantém o projeto do banco coeso e confiável. Em um mundo onde a fragmentação e a polarização são cada vez maiores, Dilma se apresenta como uma figura capaz de articular um novo consenso econômico, um consenso que não gira em torno do dólar, mas sim da cooperação multilateral, do financiamento solidário e do respeito à soberania de cada país envolvido.
O fechamento dessa análise nos leva a compreender que o papel de Dilma Rousseff à frente do Banco dos BRICS é, na verdade, um movimento de engenharia geopolítica com consequências globais. Sua liderança não apenas transforma o banco em um mecanismo funcional de financiamento alternativo, mas o eleva a um símbolo do novo multilateralismo, aquele que não se submete ao eixo tradicional de poder financeiro baseado em Washington, Londres e Bruxelas. Dilma, com sua trajetória marcada por enfrentamentos, resiliência e profundidade técnica, lidera essa transformação com uma postura discreta, mas com ações extremamente calculadas. Uma de suas estratégias mais potentes tem sido a internacionalização silenciosa do banco, por meio de visitas diplomáticas, participação em fóruns internacionais e assinatura de memorandos de entendimento com outras instituições multilaterais. Ela tem ampliado o raio de atuação do banco sem provocar rupturas bruscas, o que seria altamente arriscado em um momento de polarização global. Esse cuidado estratégico é essencial, pois permite que o Banco dos BRICS cresça de forma sustentável, sem gerar resistências imediatas ou retaliações financeiras por parte dos atores tradicionais que dominam o sistema econômico global. Um dos desdobramentos mais importantes sob a gestão de Dilma tem sido a aproximação com outros blocos econômicos e bancos de desenvolvimento regionais. O NDB, sob sua liderança, iniciou parcerias com o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, AIIB, o Banco Africano de Desenvolvimento, EFDB, e o Banco de Desenvolvimento da América Latina, CARFA, criando uma rede que transcende os 5 países originais do BRICS. Essa rede tem como objetivo criar mecanismos conjuntos de financiamento, trocar tecnologias financeiras e desenvolver sistemas de pagamento alternativos. Isso significa que, aos poucos, uma nova teia de interdependência está sendo formada, fora da lógica do dólar e sem a tutela de Washington. Essa articulação tem um potencial de transformação estrutural. Ao longo do tempo, países do sul global poderão acessar crédito com mais autonomia, sem amarras de austeridade e com maior controle sobre seus próprios projetos de desenvolvimento. Dilma está costurando, com precisão diplomática, um novo eixo financeiro global, onde o poder é descentralizado e a cooperação é baseada em objetivos comuns e não em hierarquias impostas. Ao mesmo tempo, a gestão de Dilma está preocupada em blindar o banco contra os riscos de instabilidade política e econômica. Ela sabe que, para que a confiança internacional seja mantida, é preciso demonstrar solidez institucional, previsibilidade e responsabilidade fiscal. Por isso, tem reforçado auditorias independentes, práticas de governança transparentes e critérios técnicos na concessão de financiamentos. Essa estratégia é crucial para atrair investimentos de países que ainda estão indecisos sobre se aliar ou não ao projeto dos BRICS. Ninguém entra num sistema financeiro paralelo se não houver garantias mínimas de estabilidade e retorno. Dilma tem atuado para que o banco seja esse porto seguro, com regras claras, metas sustentáveis e uma visão de longo prazo. Em paralelo, ela também tem promovido fóruns de discussão sobre inovação, meio ambiente, inteligência artificial e transição energética, posicionando o banco não apenas como uma casa de crédito, mas como uma referência de pensamento e planejamento estratégico para o século XXI. Esse é um reposicionamento fundamental que dá ao NDB um novo status, não apenas uma alternativa, mas uma liderança em construção. Com tudo isso, Dilma Rousseff encerra sua trajetória política nacional, assumindo um papel de impacto verdadeiramente global. O que parecia ser apenas um cargo internacional simbólico se revelou uma missão estratégica de remodelagem das estruturas de poder econômico mundial. Seu nome hoje circula discretamente nos bastidores de decisões que podem mudar os rumos do comércio internacional, das alianças econômicas e da soberania dos países em desenvolvimento. Ela é, nesse novo cenário, uma arquiteta silenciosa de uma nova ordem global, onde o sul global tem voz ativa, onde o dólar perde espaço e onde as decisões financeiras não são mais monopólio de meia dúzia de potências. O Banco dos BRICS, sob sua liderança, está deixando de ser apenas uma promessa e se consolidando como instrumento real de transformação. E essa transformação, ainda que lenta e silenciosa, está em curso, liderada por uma mulher que, mesmo longe do Palácio do Planalto, continua a escrever capítulos fundamentais da história do Brasil e do mundo.
Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima!